Ela foi bisneta de Maria Teresa I da Áustria e, portanto, sobrinha neta da rainha Maria Antonieta da França, que morreu guilhotinada durante a Revolução Francesa. Foi filha do último imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco II, e também tia de 2 imperadores, Francisco José I da Áustria e Maximiliano I do México. Ela mesma foi arquiduquesa da Áustria e a primeira imperatriz do Brasil, e também deu à luz a Dom Pedro II, o último imperador. Com um histórico tão aristocrático, o que podemos pensar de uma mulher assim? Ela é conhecida como a paladina da independência do Brasil, participando ativamente no processo e ganhando um profundo e sincero amor dos brasileiros. Mas a sua vida seria curta, duraria apenas 29 anos, que ela soube preencher com uma grande inteligência, sentido de dever e vivos interesses intelectuais. Foi criada no espírito dos princípios do iluminismo por seu avô, o imperador Leopoldo II. E com a idade de apenas 9 anos, ela escreveu: "Não oprima os pobres, seja caridoso, não reclame da providência de Deus, mas melhore sua moral. Devemos nos esforçar seriamente para sermos bons." Ficou órfã de mãe muito cedo. E mais tarde, ela mesma deixaria órfão seus próprios filhos, quando eles ainda eram crianças. Se casou com um homem ao que amava de verdade, mas ele não professava a ela o mesmo sentimento. Pelo contrário, tinha todas as amantes que queria ter e, no final, a submeteu à humilhação de conviver com uma delas. Muitos garantem que foi isso que a matou de tristeza e desilusão. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre ela, Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria e imperatriz do Brasil. No dia 22 de janeiro de 1797, nascia no Palácio de Hofburg, em Viena, a arquiduquesa Maria Leopoldina. Ela foi a quinta dos 12 filhos que tiveram o que foi o último imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco II, e a sua segunda esposa e prima, Maria Teresa das Duas Sicílias. Assim como vários dos seus irmãos que nasceram com doenças mentais, epilepsia e malformações devido à consanguinidade dos seus pais, Maria Leopoldina nasceu com bócio, uma doença que afetava a sua tireoide. Outros dos seus irmãos faleceram cedo, mas os que sobreviveram cresceram muito unidos entre si. Maria Leopoldina nasceu durante o período da Revolução Francesa, na qual a sua tia-avó, Maria Antonieta, morreu guilhotinada em praça pública. Isso com certeza influenciou muito na sua infância e criação. Além disso, em 1806, o seu próprio país foi invadido por Napoleão Bonaparte e o seu pai acabou abdicando como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Porém, o seu pai manteve o título de imperador da Áustria. Em 1807, a mãe de Leopoldina morreria por complicações no parto da sua última filha, deixando Leopoldina e seus irmãos órfãos de mãe. 9 meses depois, seu pai se casaria pela 3ª vez, com Maria Luísa da Áustria, com quem não teria filhos, mas ainda assim tratou todos os filhos do seu esposo como se fossem seus próprios filhos. Era uma mulher alegre, esperta, carinhosa, compassiva e doce. Eles a chamavam de querida mamãe. Quando sua madrasta Maria Luísa morreu em 1816, Leopoldina guardou um profundo luto por ela e disse: "Tudo o que eu sou, eu devo a ela." Ao invés de se preocupar com vestidos e moda, como as demais princesas da sua época, Leopoldina centrava toda a sua atenção em livros e estudos, principalmente da mineralogia e ciências naturais. Além de ter um grande conhecimento do latim clássico, falava italiano, francês e inglês e, claro, o seu alemão nativo. Sabia desenhar e pintar, tocar instrumentos musicais e dançar. Apesar de ser uma menina extremamente culta e inteligente, ela não possuía uma destacada beleza física. Era uma jovem loura, de constituição robusta, tinha olhos azuis, pele muito pálida, lábios carnudos, muito característico dos Habsburgos, e bochechas rosadas. No ano de 1810, a sua irmã mais velha, Maria Luísa, com a qual era muito unida, se casou com Napoleão Bonaparte, o inimigo da família. Leopoldina sentiu muito o casamento de sua irmã e se compadeceu dela. Esperava não ter um destino igual. A vida de Leopoldina era um pouco sem perspectiva, e o seu pai, o imperador, já brincava, dizendo que queria contratá-la como mineralogista da corte. Mas a arquiduquesa não precisou esperar muito.
No verão de 1816, o seu pai começou a procurar um candidato adequado para casar com ela. Sem dúvida, isso foi muito emocionante para Leopoldina, que naturalmente esperava finalmente deixar a arcaica corte vienense. Aos 19 anos, ela era quase velha demais para o mercado dos casamentos da época, pois esperava-se que as mulheres nobres se casassem o mais cedo possível para ter o maior número de anos de gravidez pela frente. Inicialmente, Frederico Augusto II, sobrinho do rei da Saxônia, estava sendo considerado, quando seu pai foi repentinamente apresentado a um candidato a casamento muito mais lucrativo: Dom Pedro, príncipe herdeiro de Portugal e do Brasil. Embora Dom Pedro demonstrasse uma conduta considerada pela corte austríaca imoral, ele finalmente optou por casar a filha com ele por interesses políticos. Pedro era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina, uma infanta da Espanha. Desde 1807, a família real portuguesa havia se mudado para o Brasil, escapando da invasão napoleônica, e ali permaneceram. Para Dom João VI, o casamento era muito vantajoso, pois a Áustria era uma das potências mais influentes e poderosas do continente europeu. Com essa união, queria aumentar a reputação de Portugal através de uma conexão com uma grande dinastia europeia. E ao acertar o casamento, caríssimos presentes foram enviados e entregados de forma muito pomposa a Leopoldina na sua cidade em Viena. Ela ficou muito impressionada e feliz, já que também havia visto um retrato de Pedro e ficou logo apaixonada. Ela o achava muito bonito e chegou a dizer que alguém assim só podia ter uma bela alma. Além disso, ela adorava a ideia de ir por Brasil pelos relatos que havia escutado sobre o clima e as paisagens paradisíacas. O príncipe de 18 anos era um jovem inteligente e muito atraente. Era atlético e não muito corpulento, e dava a impressão de ser mais alto do que na realidade era. Tinha talento artístico e paixão pela música, mas também um caráter impetuoso, impulsivo e muito nervoso, e em alguma ocasião havia padecido de uma leve crise epilética. Em 13 de maio de 1817, se celebraria no Palácio Imperial de Viena o casamento por poderes entre o príncipe Pedro e a arquiduquesa Leopoldina. Assim, ela se converteria na princesa consorte herdeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O príncipe português era um mulherengo incorrigível. Justamente na época do seu casamento, ele estava mais interessado no romance que tinha com a bailarina francesa Noémie Thierry, de quem estava apaixonado e com quem tinha tido um filho que havia nascido morto. Ao herdeiro de Portugal lhe chamavam de Dom Pedro, desde que se entendia por gente. Ao princípio, seu destino não era ser o primeiro na linha de sucessão, pois ele não era o primogênito. Isso correspondia ao seu irmão mais velho, que se chamava Francisco Antônio, mas ele faleceu aos 6 anos de idade. Após essa tragédia, a vida de Pedro mudou. Até esse momento, seu pai não havia se preocupado em dar a ele a mesma formação que havia dado ao seu outro filho. 2 navios austríacos com bandeiras hasteadas acompanharam Leopoldina ao seu novo destino, o Brasil. E ao invés de levar estilistas ou cabeleireiros, ela levou diferentes cientistas para explorar o novo mundo. Depois de fazer uma escala na Ilha de Madeira e uma travessia contínua de 84 dias, ela chegou ao Rio de Janeiro no dia 5 de novembro de 1817. Nem pena nem pincel podem descrever a primeira impressão que o paradisíaco Brasil causa a qualquer estrangeiro. Na entrada da Bahia há 3 belos fortes, além de vários grupos de ilhas. Ao longe vislumbram-se altíssimas montanhas cobertas de palmeiras e muitas outras espécies de árvores, escreveu Leopoldina, impressionada ao chegar ao Brasil. Depois de ver pessoalmente pela primeira vez seu esposo, ele parecia mais atraente ainda que pelo retrato, e ela se apaixonou ainda mais por ele. Mas o mesmo não aconteceu com Pedro, pois para ele ela não era nada atraente. Pedro ainda se lembrava da sua bailarina francesa e a arquiduquesa não tinha nada a ver com ela, o que foi uma decepção enorme para ele. E no dia seguinte, o casamento se oficializou na capela do Palácio de São Cristóvão. Aquele ambiente nada se comparava com o esplêndido castelo de Hofburg, onde ela havia crescido. A nova família de Leopoldina não podia ser mais diferente da sua.
As aventuras sexuais, muito mal vistas na corte austríaca, eram protagonizadas pela própria rainha, Carlota Joaquina, à plena luz do dia. A sua sogra, que tinha uma língua bem suja e desenfreada, escandalizava a jovem princesa. Não eram acostumados a usar talheres para comer, pois consideravam que era mais divertido comer com as mãos. Ninguém havia preparado Leopoldina para essa realidade, mas ela tentou se adaptar o melhor que pôde, adotando seus costumes. Porém, não conseguiu se adaptar ao clima sufocante do Brasil e nem gostava muito da comida da região. No início, chegou a pedir que lhe preparassem pratos da sua terra, mas com o tempo foi se acostumando, inclusive aprendeu a falar e escrever perfeitamente o português. Durante toda a sua vida, foi uma boa esposa, atenta e leal ao seu marido. Durante as primeiras semanas de casamento, era evidente que o casal não era compatível. Leopoldina não demorou para perceber que o seu marido não tinha muitos modos. Era arisco e bastante brusco, e não a pessoa afável que lhe haviam descrito e que ela tantas vezes imaginou quando estava em Viena. Também bebia muito e era um homem boêmio. E apesar de parecer que não havia nenhuma compatibilidade, a mineralogia, a música, a caça e a equitação eram interesses em comum entre eles. Leopoldina podia não destacar pela sua beleza, mas quando montava em um cavalo, despertava a admiração de todos por sua graciosidade e elegância. Em seus passeios pela cidade e arredores, observava impressionada a quantidade de escravos que haviam na cidade, a maioria africanos trazidos à força de seu país para desempenhar os trabalhos mais precários. Tinha sentimentos desencontrados em relação a esse novo mundo, com uma mistura de interesse e medo. Leopoldina sentia seu dever para com a sua nova pátria e tinha a intenção de melhorar as condições do povo. Devido à pouca educação de Pedro, ela rapidamente ganhou influência sobre o seu marido. Durante os primeiros anos, o casamento parecia bastante harmonioso. Pedro parecia cumprir muito bem com suas obrigações conjugais, já que Leopoldina passou praticamente todo o seu casamento grávida. E apesar disso, ele nunca abandonaria seus casos amorosos, seja com bailarinas, atrizes e até mesmo com escravas. Dom Pedro, incorrigível, chegou a levar Leopoldina consigo quando visitava sua amante, a bailarina francesa. Apesar disso, a arquiduquesa manteve a compostura que lhe foi ensinada. Pedro, inclusive, tirava o dinheiro das despesas mensais para gastar com suas amantes, o que constantemente lhe causava dificuldades financeiras. E os constantes esforços de Leopoldina para manter a compostura diante das loucuras e excessos do seu marido certamente a levariam à beira de um colapso nervoso, mesmo que ela nunca o deixasse saber. A única pessoa da corte que compreendia e sentia empatia por Leopoldina era o seu sogro, Dom João VI. Para agradá-la, ele mandou colocar um busto do imperador, pai de Leopoldina, no Palácio Boa Vista, perto do rio, pelo que ela ficou extremamente agradecida. Ao todo, tiveram 7 filhos, um seguido do outro, além de vários abortos. A primogênita do casal viria em 1819, a que chamaram de Maria da Glória. O parto dela foi terrível para Leopoldina. Ela escreveu à sua irmã Maria Luísa que o cirurgião português a havia literalmente destruído com as mãos. Em 1820, nasceu Miguel, que faleceu pouco depois. E em 1821, nasceu João Carlos, que faleceu com 11 meses. Em 1822, Januária Maria. Em 1823, Paula Mariana. Em 1824, Francisca Carolina. E em 1825, Pedro, o futuro Dom Pedro II. Enquanto isso, ocorreu uma revolução constitucional na cidade portuguesa do Porto, em 1820, que exigiu a volta da família real portuguesa. O rei apoiou a Constituição Liberal e se viu obrigado a voltar a Portugal. No dia 25 de abril de 1821, com a intenção de diminuir a manifestação popular causada pela ausência da família real, Pedro ficou no Brasil como regente com a sua mulher e com seus filhos. A partir disso, as diferenças entre súditos portugueses e brasileiros se tornaram ainda mais evidentes, com manifestações públicas que frequentemente acabavam em brigas. E mesmo tendo seu conselho de regência, Pedro valorizava muito a opinião de Leopoldina. Era grande a admiração que ele sentia por ela, pela sua inteligência,
experiência, sua formação, seus conhecimentos e seu ponto de vista, que somente crescia com o passar dos anos. No fundo, Pedro intuía que nunca encontraria conselheira mais sábia e fiel em toda a sua vida. Precisava dela ao seu lado, mas não como amante, e sim como assessora e amiga, para o desgosto total de Leopoldina, que seguia amando seu marido. Ela o aconselhou a proclamar a independência do Brasil, para não ter que voltar para Portugal. E mesmo que a princípio ele não queria, pois iria contra o seu pai e Portugal, Pedro decidiu ficar no Brasil. E em 13 de agosto de 1822, entregou o poder a Leopoldina, nomeando-a chefe do Conselho Provisório do Estado e princesa regente do Brasil, dando a ela a capacidade jurídica necessária para governar o país durante a sua ausência, já que ele teve que ir para a província de São Paulo, que se encontrava agitada pelo movimento da independência. Leopoldina atuou como uma mãe generosa para o país, ficando também conhecida como patrona das artes e das ciências, convidando cientistas naturais austríacos e pintores para viajar ao Brasil. Além disso, ela patrocinou inúmeras expedições científicas, mandou construir um gabinete de história natural no Museu Nacional do Rio e apoiou a criação de um museu brasileiro na sua cidade natal, Viena. Nesse tempo, Leopoldina recebeu a notícia de que Portugal estava preparando uma série de sanções econômicas e militares contra o Brasil. Portanto, ela sabia que não podia esperar a volta do príncipe Pedro para tomar medidas drásticas, necessárias e urgentes naquele momento. Então, assessorada pelos seus conselheiros e usando as suas atribuições como chefe do governo interina, se reuniu com o Conselho de Estado na manhã do dia 2 de setembro de 1822. Redige uma carta a seu marido e nessa carta Leopoldina sugere a Pedro proclamar a independência do Brasil. O oficial mensageiro chegou ao príncipe no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência às margens do rio Ipiranga, onde se declarava o Brasil território separado de Portugal. Na espera do retorno do seu marido, Leopoldina, como governante provisória do novo império, idealizou que a nova bandeira do Brasil tivesse um diamante amarelo, a cor da Casa Habsburgo-Lorena, e um retângulo verde, a cor da Casa de Bragança. Pedro e Leopoldina foram os primeiros imperadores do Brasil e ambos foram coroados no dia 1 de dezembro de 1822. Em 25 de março de 1824, foi publicada a primeira Constituição brasileira, que consolidava a independência do Brasil. E depois de demoradas negociações, Portugal assinou, em 29 de agosto de 1825, um tratado com o Brasil, no qual reconhecia a sua independência. Mas esse triunfo foi seguido de uma tragédia pessoal para Leopoldina. Durante sua estada em São Paulo, Dom Pedro conheceu a burguesa Domitila de Castro. Ela foi apresentada à corte como sua amante, e foi aí que começou a pior fase da vida de Leopoldina. Até esse momento, todas as suas amantes haviam ficado em um segundo plano, mas o mesmo não aconteceu com esta, da qual Pedro se declarava completamente apaixonado e começou a negligenciar cada vez mais a sua esposa. Para a humilhação de Leopoldina, Pedro deu à amante o título de Marquesa de Santos e a nomeou a primeira-dama de companhia da imperatriz. Além disso, a cobriu de dinheiro e presentes, enquanto Leopoldina sofria constantemente com a falta de dinheiro. E como se já não bastasse tudo isso, Leopoldina teve que suportar que Domitila desse ao imperador uma filha ilegítima, que foi criada como nobre, junto com seus meios-irmãos, filhos legítimos do casal imperial. Dom João VI de Portugal faleceu em 10 de março de 1826, possivelmente envenenado. Assim, Pedro e Leopoldina, que estava grávida do seu 8º filho, foram proclamados reis de Portugal e Algarve. Mas nessa época, a saúde da imperatriz Leopoldina já era muito delicada. Passar por tantos partos seguidos um atrás do outro, sem ter tempo de se recuperar entre eles, acabou debilitando sua saúde. Além de estar sofrendo uma depressão profunda devido às humilhações por parte de seu marido e sua amante, a qual inclusive lhe presenteou com uma grande casa para ter seus encontros com ela. Toda essa insatisfação se manifestava em Leopoldina na forma de suor, dor de cabeça e insônia. Houve um incidente em uma viagem à Bahia, em que Pedro insistiu em levar a Marquesa de Santos. Ele passeava com a amante pelo convés do navio durante a viagem
enquanto Leopoldina ficou embaixo no camarote com a sua filha, Maria da Glória, lendo ou jogando. Quando chegaram em Salvador, a cidade estava pichada e haviam vários panfletos espalhados pelos muros, criticando e fazendo piadas sobre a Marquesa de Santos. Assim, os brasileiros mostraram à sua imperatriz que ela tinha total apoio do seu povo, que estava tão insatisfeito quanto ela. Em outubro de 1826, Leopoldina deu um ultimato ao marido. Ele deveria confessar lealdade publicamente a ela ou a sua amante. Leopoldina mandou colocar as malas de Dom Pedro em frente às portas da residência Boa Vista, o que gerou uma discussão acalorada entre os dois, após a qual ela ficou visivelmente pior do que antes. E em novembro desse mesmo ano, outro incidente ocorreu quando Dom Pedro tentou forçar a sua esposa a aparecer em público com a Marquesa, o que ela recusou. Dom Pedro maltratou brutalmente Leopoldina, deixando-a com hematomas, maus tratos, que, aliás, ela confirmou em sua carta à sua irmã Maria Luísa. Há quase 4 anos, minha adorada mana, como a ti tenho escrito, por amor de um monstro sedutor, me vejo reduzida ao estado da maior escravidão e totalmente esquecida pelo meu adorado Pedro. Ultimamente, acabou de dar-me a última prova do seu total esquecimento ao meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tinha a dizer-te, mas faltam-me forças para me lembrar de tão horroroso atentado que será sem dúvida a causa da minha morte. Cadolino, que por ti me foi recomendado e que me tem dado todas as provas da maior subordinação e fidelidade, é quem fica encarregado de entregar-te a presente e declarar-te o que por muitos motivos não posso confiar a este papel, tendo ele todas as informações que são precisas sobre esse artigo. Nada mais tenho a acrescentar, confiando inteiramente na sua probidade, honra e fidelidade. Muito provavelmente, como consequência disso, em 1º de dezembro de 1826, ela sofreu um aborto espontâneo, que afetou tanto Leopoldina que morreu após 10 dias, com febre alta e dores lancinantes, em 11 de dezembro de 1826, pouco antes de completar 30 anos. No ano de 2012, fizeram a exumação do cadáver de Leopoldina, onde não se constatou nenhuma fratura óssea, o que levou muitos a dizerem que a sua morte não foi provocada por maus tratos por parte do seu marido, ou ao menos que ele não chegou a quebrar nenhum osso dela. Ela foi enterrada 3 dias depois de falecer, no convento da Ajuda, que foi demolido em 1911, e os seus restos foram transferidos para o Mosteiro de Santo Antônio. Desde o dia 7 de setembro de 1954, aniversário da Declaração da Independência do Brasil, seus restos descansam na Cripta Imperial, no Monumento da Independência do Brasil em São Paulo, juntamente com o seu esposo. A Imperatriz Maria Leopoldina, como a chamavam no Brasil, foi muito querida pelos brasileiros, que dolorosamente choraram por sua morte. Uma vez, ela escreveu à sua irmã Luísa: "Nós, pobres princesas, somos como os dados, que se lançam à sorte ou ao azar."